Olá, seja bem-vindo ao Fio da Meada, um programa do podcast IDEG. No Fio da Meada de hoje, nós iremos conectar meio ambiente com economia, política internacional e direito. Vamos desenrolar esse fio que se enrola com facilidade, de diversas maneiras, por uma lista de assuntos imensa. Eu sou Adler Silva e esse é mais um fio que eu quero seguir com você. Vamos lá? O episódio dessa semana terá um roteiro um pouco diferente das semanas anteriores. Hoje abordaremos a agenda do meio ambiente do começo ao fim, buscando passar pelos principais tópicos no sentido da economia, da política e do direito internacional. Assim, será possível escutar um pouco mais sobre esse tema, que é tão importante para os debates mais recentes no âmbito internacional. Bem, o motivo da minha escolha de formato diferente do Fio da Meada dessa semana está balizado na experiência do CACDista quando estuda os assuntos ambientais. Vamos imaginar que o início da semana do aluno IDEG seja com política internacional, por exemplo. E lá está Rio 92 e suas implicações na política externa brasileira. No dia seguinte, em economia, os conceitos encontrados são de desenvolvimento sustentável, economia circular, pegada ecológica ou externalidades ambientais. Aí o CACDista para e pensa em ir para direito. Lá está o Acordo de Paris ou as últimas decisões do Tribunal Penal Internacional de reconhecer o ecocídio como crime internacional. Vocês já notaram que as questões ambientais são multifacetadas. Isso é um caráter particular que faz com que essa temática seja moldada à medida dos interesses de cada país. A Índia, por exemplo, pensa em como defender a biodiversidade para a produção farmacêutica. O Brasil usa a floresta amazônica como moeda de troca para inserção internacional multilateral. A China vai de carona para legitimar a sua produtividade, que despeja um grande volume de poluentes na atmosfera. Para a Aliança dos Pequenos Estados Insulares, a preservação ambiental já é uma questão de sobrevivência. Enfim, tudo isso e muitos outros exemplos podem comprovar que a temática ambiental pode ser usada de diversas formas pelos estados para alcançar os seus objetivos. Assim, a questão climática, a preservação de floresta, de biodiversidade, acabam se tornando flexíveis a partir da retórica, o que torna o tema um tanto quanto mais difícil, porque se torna mais amplo, e para os estados se torna uma ferramenta de política internacional, de economia, de direito, enfim. E assim, eu não estou falando aqui que a temática não é importante ou negando a necessidade da atuação dos estados para a preservação ambiental. Muito pelo contrário, ela se torna muito mais importante porque ela consegue permear diversas agendas internacionais, regimes internacionais, que outros temas não conseguem por conta da sua forma e acabam se tornando um pouco mais rígidos e restritos. Mas iremos por partes. Vamos começar falando da relação de meio ambiente e economia, que usualmente é utilizada como opostas. Provavelmente, quando você liga a TV, quando você abre o jornal para ler, ou você vê alguma publicação em redes sociais, as relações de economia e meio ambiente são colocadas de lados opostos, atuando como se fosse um jogo de soma zero, onde a vitória de um significa a derrota de outro. E essa concepção de lados opostos não foi apenas delimitada à população de modo geral. Os estados acreditaram por muito tempo que o desenvolvimento não podia conversar com a preservação ambiental. Afinal, a história já demonstrava isso. Podemos pensar, por exemplo, na Revolução Industrial, que teve que poluir muito para desenvolver os estados. Ou pensar na questão colonial, que destruiu populações, destruiu florestas, para que pudesse desenvolver a indústria, para que pudesse desenvolver e conquistar novos países. A professora Ana Flávia Barros Platô, no segundo volume do livro Relações Internacionais do Brasil, Temas e Agendas, aponta que as convenções até a década de 90, propostas pelos países já desenvolvidos, eram sempre vistas pelos países em desenvolvimento como uma forma de utilizar a pauta ambiental como forma de limitar a ação para o desenvolvimento procurado por esses países que ainda não se desenvolveram. E isso impossibilitava um melhor entendimento entre as partes e que a temática se tornasse mais relevante. A professora ainda aponta que só foi entre 1990 e 2004 que houve uma mudança conceitual essencial para a política ambiental global.
marcada pela consagração do conceito de desenvolvimento sustentável e pelo reconhecimento formal da necessidade de cooperação internacional para sua efetiva incorporação nos processos decisórios nacionais. Nesse sentido, considerou-se uma grande vitória dos países em desenvolvimento e do Brasil em particular que o direito ao desenvolvimento tenha sido consagrado no debate ambiental ao longo da década de 90. Assim, explica-se por que a Conferência Rio+10 foi intitulada como Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. E aí essa mudança de terminologia acaba sendo central, pois não desatrela o sentido do desenvolvimento com o ambiental. E mais, o conceito de desenvolvimento sustentável foi definido como tridimensional. Ele deve ser ambientalmente responsável, economicamente viável e socialmente justo, demonstrando que a preocupação com o meio ambiente vai para além da questão de florestas, rios, mares e biodiversidade. O ouvinte agora deve estar se lembrando dos primeiros minutos desse podcast, em que eu estava falando sobre o quanto é multifacetado a questão ambiental. E isso se demonstra nesses últimos tópicos que eu mencionei, e você consegue lembrar algumas ações de política externa brasileira, por exemplo, como elas se associam diretamente com essa tridimensionalidade do desenvolvimento sustentável. Entretanto, apesar da temática ser amplamente aceita e constantemente conversada nos fóruns internacionais, o destaque dos imperativos econômicos e comerciais sobre os demais é inegável. O regime comercial, com a Organização Mundial do Comércio no centro, é descrito como o mais estruturado, o que melhor funciona e aquele cujos membros investiram recursos para torná-lo poderoso, inclusive por meio de normas precisas e obrigatórias e maior delegação de poderes. As questões ambientais levadas à OMC, por exemplo, são sempre vistas com desconfiança, suspeitando-se de que as intenções reais são outras para além das ambientais. No caso do Brasil como potência ambiental, ele tem um papel singular e demonstra importantes políticas econômicas ambientais. Entre as iniciativas brasileiras, destacam-se o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, o Plano ABC, lançado em 2011 e atualizado em 2021, Plano ABC+, a Política Nacional de Biocombustíveis, que contribui para a implementação das ODS, a reativação e reformulação do Fundo Clima em 2023, o lançamento, em novembro de 2023, dos primeiros títulos públicos sustentáveis brasileiros, que mobilizam capital internacional para a Agenda Verde, o Plano de Transformação Ecológica, também lançado em 2023, em coordenação com o Ministério da Fazenda, além da aprovação da regulamentação do mercado de carbono no Brasil e da reativação do Fundo Amazônia em 2023, que já recebeu mais de 3,5 bilhões em doações para combater o desmatamento e promover o uso sustentável da floresta. A pauta ambiental é ampla e muito presente nos debates atuais. Entretanto, essa história é mais antiga e a gente precisa remontar essa história política até os dias de hoje. Deixa eu puxar um pouco mais esse fio. Nos anos 70, a ascensão de temas de low politics adquiriram espaço nos fóruns internacionais, mudando a perspectiva de competição entre os estados e abrindo os caminhos para a cooperação no regime multilateral. Entre esses temas que emergiram, o de meio ambiente tornou-se um prato cheio para a política internacional. Claro que pautas ambientais já haviam sido tratadas antes dos anos 70, como o primeiro Congresso Internacional para a Proteção da Natureza, de 1923, e a Conferência da Biosfera, de 1968. Porém, nos anos 60, alguns setores da sociedade civil dos países mais ricos do Ocidente começaram a dar mais atenção aos acidentes climáticos que estavam interferindo na qualidade de vida das populações. Como exemplos, no Japão, entre os anos 1950 e 1970, pescadores de suas famílias foram intoxicados por mercúrio. Já em 67, as costas inglesas e francesas sofreram danos pelo naufrágio do navio superpetroleiro Torrey Canyon, que encalhou e vazou mais de 119 mil toneladas de petróleo. Em resposta a alguns desses acontecimentos, aconteceu o lançamento do The Limits to Growth pelo Clube de Roma, que era formado por cientistas, acadêmicos, economistas, indústrias e membros de instituições públicas de países desenvolvidos. O clube em questão era patrocinado por grandes empresas como a Fiat e a Volkswagen, e seus trabalhos focaram no debate sobre política, economia internacional, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Esse documento, lançado pelo clube, apresentava uma perspectiva apocalíptica das consequências do progresso,
e uma visão de que a sociedade se encaminhava para a autodestruição. Devido a esse contexto climático, foi convocada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, a Conferência de Estocolmo de 72. Essa conferência foi a primeira grande reunião organizada para debater sobre as questões de meio ambiente, contando com a presença de mais de 120 países e com representantes da sociedade civil, como o Greenpeace. Na Conferência de Estocolmo foram examinadas as ações que poderiam limitar e, na medida do possível, eliminar os obstáculos ao meio ambiente humano, tanto na esfera interna quanto na esfera internacional. A conferência foi influenciada pelo pensamento do Clube de Roma, que defendia a necessidade de crescimento zero, barrando vários aspectos da sociedade industrial moderna. Por isso, países que ainda estavam desenvolvendo seus parques industriais não eram simpáticos ao clube. Apesar disso, a conferência obteve importantes resultados, como a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, o estímulo para a criação de órgãos nacionais para tratar das questões ambientais, o fortalecimento das organizações não governamentais e maior participação da sociedade civil nas questões ambientais também foram resultados importantes dessa conferência. Entretanto, o principal resultado foi o marco de inserção do tema ambiental de forma definitiva na agenda multilateral. No decorrer do tempo, os debates sobre meio ambiente foram favorecidos pelo processo de redemocratização de vários países e também pelo fortalecimento do reconhecimento técnico. Instrumentos como a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio de 1985 e o Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio de 87 contribuíram para a regulamentação de medidas sobre a camada de ozônio. No mesmo período, em 1987, ocorreu a publicação do relatório de Brundtland, definindo o conceito de desenvolvimento sustentável baseado naqueles 3 pilares que eu já citei nesse episódio. O relatório apresentava alternativas que não excluíam nem o desenvolvimento de países pobres, nem o questionamento de países ricos, por isso obteve maior aceitação pela comunidade internacional. Esse cenário propiciou a convocação da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, também já citada anteriormente. O diferencial desse novo capítulo foi que a conferência trouxe a necessidade de entender o meio ambiente como um assunto de interesse internacional como um todo, não apenas de países ricos ou de países em desenvolvimento. Dessa forma, a Conferência do Rio de Janeiro conseguiu reunir representantes de 172 países e 108 chefes de Estado, sendo o maior evento organizado pelas Nações Unidas até aquele momento. Como resultado do evento, se estabeleceu a Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento, também a Declaração de Princípios da Floresta, a Agenda 21, a Convenção sobre Mudanças do Clima, a Convenção sobre a Diversidade Biológica e Biodiversidade, a Convenção sobre a Desertificação e a criação da Comissão de Desenvolvimento Sustentável. A Convenção sobre Mudança do Clima, a UNFCCC, uma das mais conhecidas por nós, CACDista, consagrou o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciadas, que estabelece que países têm responsabilidades distintas sobre o meio ambiente devido aos diferentes níveis de impactos causados por suas ações durante a história. Em 1997, ainda no âmbito da UNFCCC, foi elaborado o Protocolo de Quioto, que visava reduzir 5,2% da emissão de gases de efeito estufa e promover o desenvolvimento limpo. O Protocolo de Quioto é um marco no regime internacional do clima e foi essencial para as convenções sobre o meio ambiente nos anos seguintes. Em 2002, em Joanesburgo, ocorreu a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável. Essa cúpula ocorreu a partir de um cenário de globalização, no qual ocorria a intensificação dos fluxos comerciais e financeiros. Esse padrão de desenvolvimento, associado à globalização, se mostrou incompatível com o desenvolvimento sustentável discutido lá na Rio 92. Por isso, a cúpula enfrentou alguns desafios. Os Estados Unidos era contrário às negociações sobre mudança do clima, logo era contrário ao Protocolo de Quioto, enquanto os países em desenvolvimento tinham o protocolo como prioritário na agenda. A conferência resultou no documento chamado de O Futuro que Queremos, também resultou no início das negociações para a Agenda 2030 e das ODS, também no Plano de Produção e Consumo Sustentável e na criação do Fórum Político de Alto Nível ligado ao ECOSOC da ONU. Esses avanços levariam a um novo marco do regime ambiental 3 anos depois, em 2015, no âmbito da UNFCCC,
quando foi criado o Acordo de Paris. O acordo, que acabou por substituir o Protocolo de Quioto, estabeleceu que os países signatários devem manter o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus centígrados, em relação aos níveis pré-industriais. O Acordo de Paris se tornou um documento importantíssimo e basilar que rege as negociações das conferências da ONU sobre mudanças climáticas, a Conferência das Partes, ou simplesmente COP. E falando nisso, a COP desse ano será realizada em terras brasileiras. O Brasil busca na COP reafirmar seu papel de liderança nas negociações sobre mudanças climáticas e sustentabilidade global, apresentando a biodiversidade e a riqueza diretamente do coração da floresta amazônica em Belém do Pará. Vale ressaltar que o governo brasileiro vai lançar no evento o Fundo Tropical das Florestas, um modelo de financiamento que recompensa financeiramente países que preservam suas florestas via Fundo de Investimento Global. Essas ações demonstram o peso e o comprometimento do Estado brasileiro sobre os temas ambientais, inclusive no ordenamento jurídico. Tratados ambientais possuem valores associados a tratados sobre direitos humanos aqui no território nacional. Peraí, deixa eu puxar um pouco mais esse fio. A incorporação de tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro devem seguir algumas regras. Como sabemos, os tratados possuem algumas fases. A primeira é de negociação pelo corpo diplomático dos Estados soberanos e OIs. Posteriormente, ocorre a assinatura pelo Presidente da República, que possui competência privativa para celebrar tratados internacionais. Assinar um tratado é um ato formal que finaliza as negociações, ou seja, o seu texto não pode mais ser alterado. No contexto brasileiro, depois da assinatura, o presidente deve enviar o tratado para o Congresso Nacional, porque, de acordo com o artigo 49 da Constituição de 88, o Poder Legislativo detém a competência exclusiva para, abre aspas, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, fecha aspas. Ao chegar no Congresso, o tratado será analisado e votado. Caso seja aprovado, será expedido um decreto legislativo que autoriza a ratificação do tratado pelo Presidente da República. Ratificar significa que o Estado é parte do tratado e está vinculado juridicamente a ele, ou seja, está apto a cumprir os termos. Essa fase de ratificação também é a última oportunidade do Estado formular as reservas. De acordo com a configuração de cada convenção, o ato de ratificação já é o suficiente para entrar em vigor no âmbito internacional. Contudo, no ordenamento interno são necessárias mais algumas etapas. Após a ratificação, para ser incorporado no ordenamento jurídico brasileiro, é necessário uma promulgação interna realizada por decreto presidencial. Logo depois, é preciso publicar no Diário Oficial da União, seguindo o princípio de publicidade da administração pública. Apenas desse modo, podemos dizer que o tratado possui executoriedade e está incorporado ao plano interno. Há outros detalhes interessantes para falar sobre tratados aqui no Brasil. Os tratados internacionais aqui dentro do território nacional podem apresentar 3 status hierárquicos, a depender do conteúdo e da votação realizada no Congresso. Tratados que não versam sobre direitos humanos são equivalentes à lei ordinária federal. Assim, possuem um procedimento de votação no Congresso mais simples. Sua aprovação é realizada em um turno, nas 2 casas e com aprovação de maioria simples. Mas quando as convenções tratam de matéria de direitos humanos e o processo de votação no Congresso acontece em 2 turnos pelas 2 casas, com 3/5 de aprovação, o tratado terá a equivalência de emenda constitucional. Apenas 3 tratados internacionais possuem equivalência de emenda constitucional no ordenamento jurídico brasileiro. O primeiro é a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo de 2007. O segundo é o Tratado de Marrakech, para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas ou com deficiência visual em 2013. E o último é a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, também do ano de 2013. E o último status hierárquico é o de supralegalidade, que é o nível intermediário entre emenda constitucional e a lei ordinária. O STF entendeu que tratados de direitos humanos que não forem aprovados pelo procedimento análogo à emendas constitucional têm status supralegal, ou seja,
Eles são votados pelo Congresso como lei ordinária, mas como versam sobre direitos humanos, possuem um status um pouco maior. Ok, mas onde ficam os tratados de meio ambiente? Bom, a Convenção sobre Proteção Ambiental são associados aos tratados de direitos humanos. Por isso, possuem caráter supranacional junto com o Pacto de San José da Costa Rica, de 1969, e as convenções da Organização Internacional do Trabalho. E o que é interessante sobre isso é que as primeiras negociações e documentos sobre a proteção ambiental possuíam um caráter de soft law, portanto, não eram normas obrigatórias ou positivas. Dependiam muito mais da voluntariedade dos estados de adotar as medidas ou até mesmo criar normas internas para mostrar seu comprometimento com o tema que é a obrigação legal. Foi a partir da atuação das organizações internacionais, como foram citadas anteriormente, que os estados soberanos começaram a se vincular no tema da forma que nós estamos debatendo, por meio de convenções de quadros, como a COP, ou tratados guarda-chuvas, como o Acordo sobre Utilização Sustentável e Conservação da Biodiversidade Marinha, para além da jurisdição nacional, a BBNJ de 2023. A relação entre a agenda internacional para o meio ambiente e o direito internacional é bem mais ampla do que o tempo que nós temos aqui nesse podcast. Podemos deixar aqui, para finalizar o episódio, algumas questões que foram definidas em âmbito recente até. Por exemplo, o Tribunal Penal Internacional decidiu no final de 2016 reconhecer o ecocídio como crime contra a humanidade. Isso já demonstra um grande passo para o entendimento jurídico das questões ambientais em nível internacional. Um outro evento ainda mais recente, em julho de 2025, a Corte Internacional de Justiça declarou que as mudanças climáticas são, sim, uma ameaça urgente e existencial, e que os estados têm obrigações legais e a responsabilidade econômica de combater essas mudanças. Portanto, demonstrando que existe uma preocupação e existe um âmbito internacional, uma necessidade de debater os assuntos de meio ambiente. E aqui termina mais um Fio da Meada. Eu espero que você tenha gostado. E eu te peço que siga o podcast IDEG na sua plataforma de áudio favorita, lembrando que também estão disponíveis esses episódios no YouTube, então segue lá, dá uma pesquisada, podcast IDEG. Não esqueça de avaliar esse episódio e deixar seu comentário sobre qual pode ser o próximo Fio da Meada. Acompanhe as produções do IDEG nas redes sociais. Lá você irá se manter informado sobre tudo o que precisa saber sobre o CACD. É isso, até uma próxima. Tchau, tchau.